Existe um termo na indústria musical muito usado lá fora chamado One Hit Wonder, que em português seria algo como o artista de um hit só. Como o próprio nome já diz, ele é usado para se referir a cantores que estouraram uma música, ficaram muito conhecidos por isso e depois simplesmente não conseguiram repetir o feito. Até alguns anos atrás, ser taxado de One Hit Wonder era algo horrível, que todos os cantores tentavam fugir. Quando ele estourava a primeira música, já começavam a pensar em uma segunda para isso não acontecer. Só que nos dias de hoje, na era digital, as coisas acontecem de uma forma bem diferente e até de se questionar se o conceito de artista de um hit só ainda existe. Então, pensando nisso, nesse vídeo a gente vai analisar o impacto das redes sociais na produção de música e na vida dos artistas. Lembrando que eu sou Ana Lu e se tu gosta dessa conversa sobre o melhor e o pior do mundo pop, principalmente música pop, já te inscreve aqui no Ana Lu TV para não perder nada. Esse aqui é o meu TikTok, que eu também falo sobre entretenimento em geral lá, e aqui é o meu arroba do Instagram e do Twitter, que eu tô sempre comentando as coisas que acontecem. Ok, a gente tem vários exemplos de One Hit Wonder e vários tipos também. Tem os extremos, que praticamente só tem aquela música de sucesso, tem os que tentaram emplacar outras, mas só não conseguiram, e tem uns que até conseguiram emplacar outras músicas, mas não chegou nem perto do nível daquele grande hit. Às vezes o que acontece é que a música é tão boa que as outras, que também podem ser boazinhas, passam a impressão de serem bem piores porque aquela é simplesmente maravilhosa. É um conceito bem abstrato, pra ser sincero. Eu sei que o assunto principal do vídeo não é sobre cantores de um hit só, mas eu preciso falar disso pra introduzir o meu ponto sobre as redes sociais, sobre a produção de música nessa era digital, então senta aí que tudo vai fazer sentido. O que acontece é que existe um abismo de diferença entre tu produzir música antes das redes sociais e depois das redes sociais, ou melhor, tu ser o One Hit Wonder antes e depois. Eu comento um pouco disso no vídeo da Saweetie. Há mais tempo atrás, se tu fosse um cantor que emplacou uma música e não conseguiu fazer de novo, tu sumia, ninguém mais ouvia falar de ti, porque os meios de comunicação eram os jornais, a televisão, e a sociedade, num geral, tinha um comportamento passivo com a informação. A gente só recebia o conteúdo, diferente de hoje, que a gente também tem um comportamento ativo por causa do celular. A gente pode produzir conteúdo a hora que a gente quiser, pra quem a gente quiser. O que quer dizer que antes, pra tu ser ouvido pela mídia, pra tu tá na mídia, tu tinha que ter um grande talento, um trabalho bem sólido, ou no mínimo vários contatos importantes. Se a tua música estivesse sendo ouvida pelas pessoas e muito aprovada, ela seguia tocando nas rádios, tu era convidado pra dar entrevistas, pra cantar em programas de TV, e assim tu ficava famoso. Mas assim que a moda da tua música passasse, tu voltava a ser esquecido, e só se tu fizesse outro sucesso, tu voltava pra mídia. Uma outra coisa interessante de se observar é que antes das redes sociais, o conteúdo era muito mais conhecido que o criador. Por exemplo, a clássica música Macarena. Ela é lembrada até hoje, dançada até hoje, mas a maioria das pessoas nem sabe direito quem canta. E se sabia na época, faz tempo que já esqueceu que a pessoa existia, né? Porque o grupo musical Los Del Rio é um One Hit Wonder, né? Eles só emplacaram de fato a música Macarena. Temos vários exemplos, por exemplo, a banda The Remembrance, que tem a música I'll Be There For You, tema abertura da série Friends, muito conhecida. Também, ninguém lembra deles direito, só conhecem a música. Eles são One Hit Wonder. E a internet tá cheia de listas com vários One Hit Wonders, mas o que chama atenção é que 90% dessas listas, as pessoas, os cantores, as bandas, são, bem antigos, não tem ninguém mais recente. Ainda tem alguns que eu conheço, assim, lá da década de 2010, como o Gotye, com a icônica Somebody That I Used To Know, o Hozier com Take Me To Church e o Passenger com Let Her Go, fora alguns outros. Mas por que será que nesses últimos anos não tivemos mais nenhum? Eu tenho a minha teoria, né, que caminha junto com o avanço das redes sociais, óbvio, e chegamos finalmente ao tema central do vídeo. Hoje em dia, com a produção de conteúdo pra internet a todo vapor, principalmente no Instagram e com a ascensão do TikTok, 2 minutos de vídeos teus viralizados são o suficiente pra muita coisa. É tudo uma questão de estratégia, de como capitalizar em cima daquele pequeno momento de fama. E isso tudo não é só na música, né? Tem pessoas que viralizaram um simples meme, por mais bobo que seja, e estão ganhando dinheiro, fazendo render há muito tempo em cima daquilo. Quer exemplo melhor do que esse menino que fez aquele videozinho do e-mail da Pfizer? Aquele vídeo foi suficiente pra ele se tornar um apresentador e pra vários programas, ganhar milhares de seguidores, até
até dinheiro com publicidade em cima disso, e a partir de hoje ele já construiu um público dele, né, que começou a seguir ele por causa disso, e não importa o que ele lançar, vai ter gente querendo ver, por causa dessa construção de público que as redes sociais permitem. Obviamente, a mesma coisa acontece na música, inclusive eu tenho um vídeo sobre o impacto específico do TikTok na indústria musical, vale a pena tu assistir depois desse, que eu comento um pouco sobre como tudo é muito rápido lá, e como uma música de um desconhecido pode de repente atingir números absurdos e consagrar ele pra sempre, mesmo que a música enjoe muito rápido. O que eu quero dizer é que hoje não é tão preocupante assim tu te tornar um artista de um hit só, porque tu não vai simplesmente sumir da mídia como antigamente, ou até mesmo voltar a ser pobre, como poderia acontecer bem antes das redes sociais. Basta tu fazer uma música que viralize, e com a combinação do streaming com as redes sociais, tu vai seguir presente na cabeça das pessoas pra sempre, principalmente se tu tiver um carisma e uma personalidade cativante que faça com que as pessoas queiram te seguir no teu perfil. Aí pelo menos tu constrói o teu público e segue como influencer, ou até com maior apoio pra quando tu quiser lançar novos projetos. Isso pode ser uma música, pode ser uma linha de roupa, de maquiagem, de acessório, qualquer coisa, que é mais ou menos o que a Saweetie tem feito, como eu já disse no meu vídeo sobre ela. Uma coisa bem interessante de se analisar sobre tudo isso é que as redes sociais meio que aproximam o artista do fã, né? Pode ser só uma ilusão, mas a gente parece que isso acontece. E com o passar do tempo, tem se desconstruído essa ideia de que a celebridade ela tem que ser intocável, inacessível, e já tem construído em cima disso uma ideia de que ela tem que sim ser acessível, ser gente como a gente. E vocês querem exemplo melhor do que isso, do que a Olivia Rodrigo, que foi um grande fenômeno do ano passado. Toda a campanha de marketing do álbum dela, que bateu recordes, foi construída pra empurrar assim a imagem da Olivia Rodrigo como uma pessoa, gente como a gente, só uma adolescente normal como todas as outras, o que é bizarro, porque no fundo a gente sabe que não é verdade, né? Ela é uma grande diva pop com só 18 anos, já multimilionária. Enquanto a gente vai no baile da esquina, ela tá indo no baile da Vogue, ela tá indo no Met Gala. Mas a gente compra essa ideia de que ela é acessível. E isso vem da possibilidade do Instagram, né, do TikTok, de tu gravar um story, um vídeo do momento, assim, mostrando o teu cotidiano para as pessoas acompanharem. Uma coisa que eu notei fuçando essas listas de One Hit Wonder que tem na internet, inclusive tem várias delas de todas as décadas, até alguns nomes mais recentes, lá da década de 2010, já soaram um pouco estranho. Por exemplo, muita gente considera a Iggy Azalea One Hit Wonder com a música Fancy. Só que isso me soa estranho simplesmente pelo fato dela estar sempre presente na mídia. Tu vê ela nas redes sociais, ela se envolve numa polêmica aqui, numa outra ali, e isso convida as pessoas a conhecerem mais o trabalho dela, né? Como consequência, eu conheço várias músicas dela mesmo que não tenham estourado. Quanto mais uma pessoa consegue engajar no perfil dela, mais ela convida os seguidores a irem ouvir o trabalho dela, e com isso as coisas cada vez mais se misturam. Impacto das redes sociais. O Lil Nas X, até pouco tempo atrás, era assim, taxado a cara do One Hit Wonder, né? E era considerado até o mais recente One Hit Wonder, até ele lançar um álbum maravilhoso, um dos melhores do ano, e provar que ele é incrível, emplacando vários hits. Só que o negócio é o seguinte, mesmo que ele seguisse, né, só com Old Town Road de sucesso, o cara já tava feito na vida. Porque ele é uma pessoa muito carismática, ele sabe engajar com as pessoas, ele tá sempre postando meme, ele tem muitos seguidores que acham ele muito divertido, ele polemizava, ele chamava muita atenção com os looks que ele ia pras premiações. Então, assim, será que era um grande problema? Tipo, no máximo ele poderia virar só uma figura pública, mas ele ia conseguir capitalizar em cima disso, tudo por causa de uma única música que ele emplacou. Então, assim, se preparem, porque a geração Z, é por isso que ela já tá dominando tudo, entendeu? Porque a gente sabe como usar a internet a nosso favor, a gente cresceu nesse meio. Não é à toa que os grandes nomes de hoje, né, que estão em alta, Doja Cat, Lil Nas X, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Jack Harlow, todos são grandes nomes que não só estão fazendo ótimas músicas, como são personalidades cativantes, talvez um pouco polêmicas, que estão
lá presente em tudo que é rede social, fazendo uma história aqui, um meme ali, se conectando, fingindo ser gente como a gente. E isso é tão importante quanto fazer um bom trabalho, né? Na verdade, eu diria que isso já é parte do trabalho hoje em dia. Presença é importante, carisma é importante, emplacar um hit atrás do outro, talvez nem tanto. E um adendo aqui para como a produção de conteúdo se mistura com a produção de música. A gente não só tem criadores de música também criando conteúdo na internet, como criadores de conteúdo fazendo música. Exemplo disso, Bella Porte, grande TikToker, que se lançou como cantora agora em 2021 e ela bateu grandes números na estreia. A música era boa? Eu diria que mediana, não é uma música ruim, não é uma música ótima de chamar atenção, mas como ela era uma grande TikToker, ela conseguiu construir o público dela e levar pra música. Isso é interessante de se analisar. Resumindo, eu acredito que seja assim que as coisas funcionam hoje e tirando algumas exceções, né, grandes nomes que não tem nem o que fazer, eu acho que se o artista não se atualiza, ele roda. Hoje em dia, acho que não só cantores, né, mas tem que se atualizar, tem que entender as redes sociais, saber usar ao teu favor. Qualquer profissional, né? A gente vê hoje em dia um bom advogado que quer atrair clientes, ele trabalha o perfil dele no Instagram, tem tudo isso, tudo isso. E eu acho que é interessante a gente que gosta de música, que tá sempre conversando aqui, conversar sobre isso também, que é um assunto dentro da indústria musical. Não te esquece de deixar o teu like se tu chegasse até aqui. Se tu gostasse do assunto, não esquece de comentar o que tu acha disso tudo. E te vejo no próximo vídeo. Beijos!